Que a graça de Jesus, nosso Salvador e Pai eterno, esteja com todos nessa hora. O tema, Jesus, Deus eterno. Não é novidade esse tema, mas nós temos que insistir nele. Um dos motivos são as loucuras que nós temos visto ultimamente dentro do Adventismo. Jamais, na minha longa carreira cristã, eu iria imaginar que dentro do Adventismo ocorreria tanta heresia, tanta loucura com relação à eternidade de Jesus e também quanto ao Espírito Santo, sua personalidade divina também. Então, no nosso site também temos uma gravação de um tema chamado Jesus é Jeová. Não perca esse tema, assista de novo, para nós possamos saber como rebater essas loucuras que tem vindo nos últimos dias. O primeiro texto que eu quero ler com os irmãos e os ouvintes nessa hora, bem conhecido, Isaías 7,14. Lemos assim: Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Isso é um mistério maravilhoso. Nesse ponto aí, a Igreja Católica insiste muito, né, em chamar ela, Maria, de virgem. Só que eles pendem para um outro lado depois. Mas quando ela concebeu, então, o nosso Salvador, ela era virgem. E nós vamos ler mais adiante como isso se deu. E aqui, então, fala que o seu nome seria Emanuel. Outro texto no livro de Isaías ainda, no capítulo 9, lemos assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Aqui, então, o Isaías, o profeta, já está o quê? Profetizando já o nascimento desse menino, desse filho. E ainda fala que o principado estaria sobre os seus ombros e o seu nome seria o quê? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Esses que eu mencionei agora há pouco negam até Miqueias 2, 5:2, onde fala ali que os seus dias são desde a eternidade, desde os dias da eternidade. Não tem princípio e nem fim, mas a loucura é essa, ter ele apenas como um ser gerado, surge o Pai primeiro, depois ele é gerado. E de que jeito que ele seria gerado? Dessa maneira, se tornando humano, mas não dessa maneira como eles creem. Em algum aspecto, algum tempo na eternidade ele foi gerado. Isso nós não cremos, nem devemos aceitar um absurdo desse. No livro de Mateus, está escrito assim no capítulo 1, verso 18 a 25. Mateus 1, 18 a 25. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, 2 pontos. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamá-la, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que um sonho lhe apareceu. Em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque é dito
está nela está gerado, o que é nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamará o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido quer dizer Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenou e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe o nome de Jesus. Então, aqui, Mateus repete novamente o texto, a indicação de Isaías. E agora, lá em Isaías, só falou que o seu nome seria Emanuel, e agora aqui Mateus traduz o que quer dizer esse Emanuel. Quer dizer o quê? Deus conosco. Como nós vamos entender agora Deus conosco e falar que ele foi criado? Se nós pegarmos na Bíblia, depois desse acontecimento aqui, e também nos espíritos de profecia, nós vamos ver que ele é chamado de filho. Mas é justamente por causa do seu nascimento. É o que nós vamos ver agora no livro de Lucas, capítulo 1, verso 26 a 35, falando então do Filho de Deus. Então, Lucas capítulo 1, 26 a 35, lemos assim: E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo, onde ela se achava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se com aquelas palavras e considerava que saudação seria essa. Disse-lhe então o anjo a Maria: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. E esse será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Davi ou de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheci homem ou varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo cobrirá a sua sombra, com a sua sombra. Pois que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a partir desse momento que ele ia ser chamado de filho, mas nós sabemos da sua divindade. Achei importante que quem veio conversar com ela pessoalmente, aqui nós vimos quem foi. Então, aqui fala no sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. Muita honra para essa mulher. E aí, então, ele vai contando, né? Relembrando ela, ela ficou pasma no início, e aí garantiu que esse que ia ser concebido, seria chamado Santo Filho de Deus. Isso é maravilhoso para nós, enquanto o adventismo, e muitas vezes, muitos evangélicos acabam negando esse acontecimento ou negando
a divindade e eternidade de Jesus. No livro de Mateus, voltando um pouco, capítulo 8, verso 28 a 34, lemos o que fala aqui, o acontecimento. Um fato estranho aconteceu. E aí, então, eu quero ler com todos nessa hora. Capítulo 8 de Mateus, 28 a 34. Lemos assim: E tendo chegado a outra banda, a província dos Gesarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindo do sepulcro. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. Então, Jesus atravessa, vai para aquele lugar e acontece esse fato. Aí o que acontece em seguida? E eis que chamaram a Jesus, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Viesse aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando diante deles uma grande manada de porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsa, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e, chegando à cidade, divulgando tudo o que acontecera aos endemoniados. Eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus e, vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. O importante que eu quero destacar nessa leitura é um fato um pouco diferente do que nós poderíamos estar falando nessa noite, mas aqui mostra que eles, os demônios, acabaram dizendo o quê? Reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus. E ainda fala: você veio para nos atormentar antes do tempo? Bom, se é que vai nos expulsar, deixa que não nós sejamos lançados, entrarmos nesses porcos. Os porcos foram precipitados de um precipício no mar e morreram. Os donos dos porcos fugiram, foram na cidade e contaram o fato, e aí pediram para Jesus se retirar dali. No livro de Mateus, ainda, no capítulo 12, verso 30 a 32, mais um outro texto, falando então da divindade de Jesus. Capítulo 12, verso 30 a 32. Lemos assim: Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não se ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo: todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada nos homens. E se alguém disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, nem nesse século, nem no futuro. Agora, Jesus se autodenomina o quê? Filho do homem. Uma hora filho de Deus, teve vez, então, ele se identificou como sendo eu sou. Será que isso é suficiente para que as pessoas amoleçam o coração e saiam dessa loucura? Nós vimos que os judeus disseram: nós não te condenamos por coisas boas que você tem feito, mas porque você blasfemou. O que era blasfêmia? Quando ele disse: eu sou. Eu sou se referia a quem? Lá no tempo de Moisés, quando Moisés pergunta
para quem ele estava conversando, com a eternidade. Eu vou lá no Egito e vou dizer o quê? Diga a eles que eu sou. Estou te enviando lá. E aí, então, agora Jesus, depois de tanto tempo, comete isso que para eles foi uma blasfêmia. Nós poderíamos delongar muito, por isso eu volto a dizer, tem um site, no nosso site, esse estudo mais longo, mais profundo, sobre Jesus, que é então o nosso Jeová, eterno, que não tem princípio nem fim. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o nosso Salvador, que se fez carne para sofrer em nosso lugar, morreu, ressuscitou e está agora no trono celestial ali no lugar santíssimo. E na lição que nós estamos, nas lições que nós estamos estudando agora, vai entrar muito desses aspectos. Nas lições que nós já estudamos no passado, nunca deixamos de confirmar a eternidade de Jesus, a eternidade do Espírito Santo e daquele que é chamado de Pai, que ninguém nunca viu. Por que que muitas vezes não se fala do Espírito Santo? Cada um tem seu trabalho, sua atividade. E agora o trabalho do Espírito Santo é onde? Não é no céu, nem ficar lá em algum trono, mas o trabalho dele é aqui na terra. Porque Jesus mesmo, antes de subir, ele confirmou, né? Eu enviarei outro Consolador. E aí isso se deu, principalmente no dia de Pentecostes. Nós estamos num perigo muito grande. Ellen White escreveu que a verdade estaria tão encostada, tão próximo do erro, que seria muito difícil discernir. Hoje à tarde, eu comecei a ver uma pessoa negacionista do Deus triuno. E as armações que essas pessoas arrumam, e ainda usa texto do Espírito de Profecia. Usa textos da Bíblia e torcem para a sua própria perdição. Eu quero ler no Desejado de Todas as Nações, eu deixei por último esse texto, e para mim me marcou muito. O capítulo é o capítulo 4 do Desejado de Todas as Nações, e o título é Hoje Vou Nascer o Salvador. E aqui, no meu, é o Desejado capa dura, pode não bater a página com outro livro. Então, é bem no começo aqui, o capítulo 4, Hoje Vou Nascer o Salvador. Aqui diz assim, são poucas linhas. O Rei da Glória muito se humilhou ao revestir-se da humanidade. Rude e ingrato foi o seu ambiente terrestre. Sua glória foi velada para que a majestade de sua aparência exterior não se tornasse objeto de atração. Esquivava-se de toda exibição exterior. Nós já vamos voltar no texto. Paulo fala que Jesus, quando vem, toma uma... Não como nós somente assim, na forma humana, mas como servo. Para isso que ele veio. E aqui o texto vem falando que ele se humilhou ao revestir-se da humanidade. E a vida dele foi rude, ingrata, o ambiente que ele viveu na terra. Mas o mais importante, que ele velou a sua glória. Por quê? Velou a sua majestade, a sua aparência exterior, para que não se tornasse objeto de adoração ou de atração. Esquivava-se de toda exibição exterior. Então, se Jesus viesse como Rei dos Reis, como os judeus esperavam para libertá-los dos romanos, como eles estavam enganados na profecia,
Ele seria um objeto de adoração, de estudo, de atração, mas aqui diz que tudo isso foi velado. Se alguém quisesse seguir Jesus, teria que seguir ele por causa do quê? Da verdade, não por causa dele. Isaías 53 nos fala que ele não tinha nem aparência, nem formosura. Mas quer dizer que Jesus não era bonito? Não tinha presença nenhuma? É que ele não tinha aparência e formosura do rei, dos príncipes, dos ricos da época. E isso então foi velado para que os homens não desviassem a sua atenção para o quê? Para as glórias desse mundo. Onde que eu quero chegar com isso? Durante meus anos de cristianismo, ensinado pela minha mãe, teve momentos também que eu, quando mais jovem, deixei os caminhos do Senhor. Mas uma coisa eu estava lembrando agora há pouco. Eu não neguei a Jesus. Mesmo quando eu volto a seguir o Senhor e tomo uma decisão de seguir ao lado dele até o fim, eu passava perto dos meus amigos de antes, os amigos de coisas erradas, e quando eu passava na rua, eles falavam, aí o pastorzinho. E eu, ao invés de seguir de cabeça baixa, eu voltava, ia lá, cumprimentava eles. E eles ficavam assim, sem jeito, sem saída, porque eu estava sendo redimido e agora eles me chamam de pastorzinho, para mim era uma honra. E também lá onde eu trabalhei, fazendo carreto, tinha um lá que me marcava muito, ele me chamava de pastor de cabra. Então, Jesus sofreu muito mais do que isso. Quantas milhares de vezes mais em nosso favor. Ele não precisava disso, mas ele se ofereceu. Dos três, ele se ofereceu, eis-me aqui. E aí na nossa apostila, Deus Triuno, tem um texto logo na capa ali, eu não estou com ela aqui agora. Os três da divindade deram-se a si mesmo no plano da redenção. Então, quando nós vemos essa loucura, ainda usa pioneiro, né? É claro que alguns dos pioneiros, quando vieram das igrejas, eles não tinham toda a identidade que foi sendo adquirido depois. Eles vieram com certos erros. Agora, ficar lá no erro e não crescer, essa que é a maldade que Satanás está imprimindo na mente dessas pessoas. E tem uma coisa, é difícil de tirar. Agora, sábado mesmo, eu peguei o irmão Sebastião no caminho e perguntei de uma pessoa que começou a querer seguir o nosso movimento e ficou embalado, hipnotizado com essas falsas doutrinas e passou por irmão Sebastião, querendo pôr dúvida na cabeça dele. E assim ele tenta toda vez. Mas parecia assim uma aparência de assim, ninguém duvidava de nada da sua religiosidade. E agora nós vemos que Satanás vai usando os incautos, aqueles que não têm experiência, aqueles que não se aprofundam. Então, nesses últimos dias, quem pega a lição da escola sabatina, ou a Bíblia, ou o Espírito de Profecia, só para dizer que leu alguma coisa e já está contente e cruza os braços e não toma as advertências para si, vai ser levado pelo vento, como folhas na tempestade que virá. Então, antes do decreto dominical, nós temos certeza pelos textos que o nosso nome vai ser passado. O selamento dos vivos, quando o Senhor vem como um ladrão, é antes do decreto. E aí, então, como nós estamos?
como tem sido a nossa vida. É muito fácil falar de Ló, do que ele fez, se apartar de Abraão, seu tio, por causa da influência da própria esposa. E aí, então, ele prefere ir para Sodoma e Gomorra. E a experiência foi terrível. Nós já sabemos, não vamos repetir. Amou a cidade, amou o lucro desse mundo. E a perdição foi grande, ainda Deus teve misericórdia dele. Então, nós, o que estamos fazendo? Então, eu volto a dizer, nos meus muitos anos de religião, eu vi muitos jovens sucumbirem. Sabe por quê? Vergonha da religião. Vergonha de professar a religião no serviço, na escola, vergonha de professar a religião entre amigos. Eu lembro que na minha época, algumas jovens, quando eu ainda estava seguindo ali junto com a minha mãe, algumas jovens iam na escola com o vestidinho até em ordem, mas quando chegava perto da escola enrolava a saia. E Jesus não teve vergonha. E muitos jovens que foram cantores na igreja, no coro, se envergonharam disso e preferiram a fama. E o fim deles foi muito terrível. De muitos deles. Alguns possivelmente se redimiram. Então, que a graça de Deus nessa noite abranja principalmente nossos filhos, nossos netos, para que ele não venha se envergonhar do tempo que nós estamos vivendo, da religião que nós professamos, que é um caminho estreito mesmo, não é um caminho largo. Mas fique firme desse lado abençoado até o fim, custe o que custar. É o meu desejo e oração. Amém. Amém. Deus seja louvado pela mensagem apresentada. E antes de irmos ao hino especial, gostaria de aproveitar para também trazer algumas palavras relacionadas a esse tema. E não faltam evidências bíblicas, como já foi dito, muitos e muitos textos que poderiam ser citados. Nós encontramos, por exemplo, na visita de Maria a Isabel, e nós encontramos aquele momento do encontro das duas que estavam grávidas, e ocorre que justamente Isabel diz o que para Maria? Está registrado aqui em Lucas, no capítulo 1, os versos 42 e 43, e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isto a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então, é um texto lindo, maravilhoso. O evangelho todo de João nos mostra, nos testifica desde o primeiro capítulo, falando do Verbo que estava com Deus, o Verbo que era Deus e que se encarnou. Nós encontramos Paulo em Romanos 9:5 declarando que Cristo é Deus bendito eternamente sobre todos. Então não faltam textos da palavra de Deus falando sobre isso. Nós vemos que Paulo, em Hebreus 1:5, faz uma citação de uma antiga profecia relatada lá em 2 Samuel 7:14. O próprio Deus dizendo: Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Cada um numa posição no plano da redenção. Sobre isso, nós encontramos uma declaração da mensageira do Senhor que vem agregar a esse tópico. Gostaria de colocar em tela aqui, registrado nessa meditação de 65,
para conhecê-lo, 338, tivesse Deus, o Pai, vindo ao mundo e habitado entre nós, humilhando-se, velando sua glória, a fim de que a humanidade o pudesse contemplar, não se haveria mudado a história que temos da vida de Cristo. Cada um teve o seu papel, a sua função. Um dos três ficou encarregado de ser o mediador, de ser o fiador, de ser o salvador. Mas se Deus Pai tivesse vindo no lugar de Cristo, então, a esse mundo, a mesma história teríamos. Os três, portanto, são coeternos. Três três pessoas distintas, mas unidos em natureza, caráter e propósito. Mas eu queria deixar ainda um último alerta em relação a esse tema. Muito se diz de uma reunião que ocorreu no céu, dentro do contexto da discórdia que Satanás começou a criar entre as hostes angelicais. E muitos chegam ao ponto de dizer que tudo que o filho tem foi dado a ele. E assim, nessa posição, nós vamos ver aqui o texto a seguir. Que obra que estão fazendo, realizando, ao darem vazão a esse tipo de pensamento. Nós vemos que realmente o filho recebe tudo em relação a essa terra quando ele a resgata. Vários e vários textos no próprio livro de Hebreus vêm confirmando que a terra que tinha ficado na mão do inimigo, Adão, que era o soberano, cabeça da humanidade, o rei desse planeta, entregou tudo para quem? Para Satanás, que se tornou o dono por usurpação. Mas agora Cristo vem e resgata este planeta e os seus habitantes, se tornando legítimo rei. Então, isso é reconhecido diante de todo o universo. Essa autoridade, poder, tudo é garantido devido ao sacrifício expiatório de Cristo em nosso favor, o resgate que ele faz e a vida sem pecado que ele teve. Mas o texto Patriarcas e Profetas, que narra a sequência do que aconteceu nas hostes angelicais, eu peço a atenção de todos nesse momento para a narrativa que é apresentada no Patriarcas e Profetas 37 e 38, e fiquemos atentos enquanto estivermos lendo, que aqui está falando um raciocínio desenvolvido por ninguém menos do que o próprio Satanás. Vejamos, Lúcifer saiu a difundir o espírito de descontentamento entre os anjos. Ele agia em misterioso segredo e durante algum tempo escondeu seu propósito real sobre uma aparência de reverência para com Deus. Começou a insinuar dúvidas com respeito às leis que governavam os seres celestiais, dando a entender que, conquanto pudessem as leis ser necessárias para os habitantes dos mundos, não necessitavam de tais restrições os anjos mais elevados por natureza, pois que sua sabedoria era um guia suficiente. Não eram eles seres que pudessem acarretar desonra a Deus. Todos os seus pensamentos eram santos. Não havia para eles maior possibilidade de errar do que para o próprio Deus. O que nós estamos lendo aqui, não percamos de vista o raciocínio de Lúcifer, o que ele apresentou para os anjos. Continua o texto agora nessa parte final desse parágrafo. Diz assim: a exaltação do Filho de Deus, a igualdade com o Pai, foi representada como sendo uma injustiça a Lúcifer,
o qual pretendia se tinha também direito à reverência e à honra. Se este príncipe dos anjos pudesse tão somente alcançar a sua verdadeira e elevada posição, grande bem resultaria para todo o exército do céu, pois era seu objetivo conseguir liberdade para todos. Agora, porém, mesmo a liberdade que eles até ali haviam desfrutado tinha chegado a seu fim, pois lhes havia sido designado um governador absoluto e todos deveriam prestar homenagem à sua autoridade. Tais foram os erros sutis que, por meio dos ardis de Lúcifer, estavam a propagar-se rapidamente nos lugares celestiais. Aqui nós estamos vendo o raciocínio, a argumentação apresentada. Olha, não precisa de lei, não precisa de alguém governando sobre nós. Essa exaltação do Filho de Deus é uma injustiça para comigo. Era verdade isso? Esses são os raciocínios do inimigo, mas alguns parecem que, perdendo isso de vista, estão agora dando razão para o próprio inimigo de nossas almas. Esses eram os erros sutis apresentados, mas no parágrafo seguinte, a mensageira do Senhor apresenta as coisas no devido lugar. Não precisa de interpretação, de explicação, o texto fala por si próprio. Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. Repito mais uma vez essa frase. Não tinha havido mudança alguma na posição ou autoridade de Cristo. A inveja e falsa representação de Lúcifer, bem como sua pretensão à igualdade com Cristo, tornaram necessária uma declaração a respeito da verdadeira posição do Filho de Deus. Mas esta havia sido a mesma desde o princípio. Muitos dos anjos, contudo, ficaram cegos pelos enganos de Lúcifer. Então, aqui, deixado bem claro que houve essa declaração naquele momento, diante da discórdia que Lúcifer estava apresentando, a falsa representação que ele fez, mas não tinha havido mudança alguma. Aquela era a posição de Cristo desde sempre. O texto, então, nos esclarece sobre isso. Que estejamos atentos aos ardis do inimigo e não venhamos a estar como aliados, mas sim combatendo seus enganos que começaram lá nas regiões celestes e ele continua querendo diminuir a Cristo. Que não estejamos entre esses, mas sim aqueles que exaltam a Cristo em sua devida posição.